Bom dia aos irmãos e irmãs da Igreja da Trindade. Nesta manhã nós vamos continuar nossa sequência de sermões no livro de Efésios. Nós vamos meditar nessa manhã em Efésios capítulo 3, versos 1 a 13. E eu queria ler a passagem antes da gente orar e depois gastarmos tempo aí tentando entender o que Paulo quer dizer para nós hoje, como ele pode dirigir nossa vida. E o texto diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço para que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por isso é motivo de honra para vocês. Antes então de continuarmos a meditar na passagem, vamos tirar um momento de oração, depois nós nos voltamos a ela. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua proteção, pela Tua bondade que se renova dia a dia. Nós te pedimos que nesse domingo o Senhor fale a nós essa passagem da carta de Efésios. Guia a nossa vida, traz alento, conforto, traz a nós uma visão grandiosa do Teu plano, assim também como da beleza da Tua igreja, da família que o Senhor tem constituído, desse edifício que o Senhor tem construído em Cristo Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. O tema dessa passagem é o mistério de Deus revelado, mas antes da gente tratar da passagem, seria bom a gente recapitular o que nós já tratamos até o presente momento. Lembrando aí que Efésios talvez seja a carta mais bonita escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta escrita aí para uma igreja na Ásia Menor, provavelmente também um texto circular que foi passado para outras igrejas na mesma região, mas pensando no que nós já tratamos até agora, a gente lembra que Paulo mostra em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, como nós, judeus e gentios, fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Paulo fala do desdobramento da graça que vem de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, e que torna aqueles que antes estavam separados, judeus e gentios. Na sequência, capítulo 1, versos 15 a 23, nós temos uma primeira oração de Paulo nessa carta. Domingo que vem nós vamos considerar a segunda oração bonita do apóstolo nesse texto. E na sequência, Paulo começa a mostrar como Deus foi gracioso com os gentios, sendo que antes de conhecer a Cristo, os gentios eram sem Deus, eram escravos do pecado, da carne e de Satanás, estavam mortos em seus pecados, estavam todos encerrados debaixo da ira de Deus ou destinados, prontos a receber a ira de Deus. Mas Deus deu vida por meio de Jesus a esses gentios que antes eram escravos e mortos em seus pecados. Por meio da fé, agora eles são tornados uma nova criação, uma nova feitura, prontos a fazer boas obras de tal forma que Deus seja glorificado. E, terminando o capítulo 2, Paulo começa a mostrar que em Cristo Jesus foram derrubadas as barreiras da inimizade entre gentios e judeus. Agora, os gentios, por meio da cruz, são membros da família de Deus, junto com os judeus. E Paulo mostra isso em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. O que é necessário mostrar é que Paulo está tratando aqui de uma noção de substituição, como se agora uma igreja gentílica tivesse substituído as promessas e alianças que Deus havia estabelecido com os judeus outrora. Não. O que Paulo mostra é que o muro de separação que havia entre judeus e gentios é destruído, e agora os gentios são incorporados nesse povo de Deus, um povo com o qual Deus tem lidado desde os primórdios, desde que Deus
fez um pacto, um grande pacto com Abraão, e assim com Isaac, Jacó, Moisés e Davi, e por extensão com todos aqueles ligados a esses grandes patriarcas. E agora, Paulo inicia uma nova seção. O que nós precisamos notar no verso 1 é que, olhando também o verso 14, é que Paulo começa uma sentença. Ele vai se dirigir em oração a Deus, né? Por essa razão eu, Paulo, você nota no verso 14 que há uma nova citação aí, por essa razão eu, subentendido, Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o que dá a entender é que Paulo vai se prostrar em oração, aqui no capítulo 3, essa seção, essa parte, mas antes que ele comece a orar, lhe ocorre que ele tem que tratar de um certo tema, que é o mistério de Deus revelado. Ele quer desenvolver aquilo que ele já tratou no capítulo 2, versos 11 a 22. Mas, então, antes dele se dirigir ao seu público falando desse mistério de Deus revelado, ele faz uma menção à sua situação atual. Ele diz que ele é prisioneiro. Então, Paulo, como nós já tratamos no primeiro sermão aí, dessa sequência de Efésios, que tratando dos versos 1 e 2, Paulo estava preso, mas o interessante aqui é que ele não se vê como preso do imperador romano, ou do Estado romano. Ele se entende como preso de Cristo Jesus. Em outras palavras, a prisão é circunstancial, mas é também usada por Cristo Jesus para que esse mistério de Deus e de Cristo seja revelado, seja manifesto entre os gentios. A situação atual de Paulo não é um impedimento para que esse mistério revelado seja disseminado por todo o mundo. É interessante, então, a perspectiva de Paulo aqui, isso é importante para a gente, né? Paulo vê além da situação que ele se encontra, ele vê a situação que ele se encontra como uma oportunidade dele escrever essa carta belíssima e continuar disseminando esse mistério de Deus para os gentios. E ele está preso justamente porque ele anuncia o mistério de Deus e de Cristo. Um ponto que eu preciso chamar a atenção nesse primeiro verso é a menção de Cristo Jesus. Essas duas palavras juntas aí vão aparecer pelo menos 6 vezes na passagem que nós temos diante de nós, nesse primeiro verso, depois o verso 4, verso 6, verso 8, verso 11, verso 10, ou como Cristo, destaque, né, ao título, ou Cristo Jesus, o título vindo antes do nome próprio. A gente se acostuma a falar de Jesus Cristo, ou Nosso Senhor Jesus Cristo, mas Paulo aqui ele coloca o título antes do nome. Ele destaca que o mistério é a respeito desse Cristo, o ungido de Deus, que torna todos os outros messias humanos uma mera paródia, uma mera caricatura. Jesus é o Messias, é o verdadeiro ungido, e a gente lembra no capítulo 2, Paulo fala das promessas e da aliança, né? O clímax da promessa e da aliança dada no passado aos judeus é a vinda do Messias, o Messias Jesus, o ungido Jesus. Então, Paulo começa a mostrar para a gente aqui, e ele vai destacar isso em toda essa passagem, que os gentios são integrados a essa família de Deus, a esse edifício bem ajustado. Os gentios são edificados junto com os judeus nesse santuário por meio da aceitação de Jesus como o verdadeiro Messias, o único Messias, aquele único Messias que deve ser adorado. Então, no primeiro verso, Paulo já dá algumas indicações importantes da sua situação, isto é, a sua prisão não é uma limitação para o anúncio do mistério, da revelação do mistério, e esse mistério, essa prisão e o anúncio do mistério passam por destacar Jesus como o Cristo, como o verdadeiro Messias, como o especialmente ungido para unir os judeus e gentios num único povo, num único edifício, numa única família, num único tipo de santuário dedicado ao próprio Senhor. E Paulo vai apresentar 2 verdades nessa passagem sobre o mistério de Deus. A primeira verdade nós encontramos nos versos 1 a 6. Paulo começa a mostrar que essa família de Deus, esse santuário, essa morada de Deus é formada pela união de judeus e gentios, o que é uma noção surpreendente, ou foi um ensino surpreendente naquela altura. No verso 2, Paulo começa dizendo que ele está unindo aqui, né, o verso 1 e o verso 2, ele está preso em Cristo Jesus por amor dos gentios,
se é que eles ouviram falar a respeito da administração ou dispensação da graça que foi confiada a Paulo em favor dos gentios. Então, Paulo está preso porque Deus, por meio dele, ministrou a graça, administrou a graça, dispensou a graça aos gentios, a graça do próprio Deus aos gentios. E ele continua falando, agora no verso 3, que essa graça de Deus foi dispensada a ele em favor dos gentios e lhe foi dado no processo conhecer o mistério. Antes de falar do que é o mistério propriamente dito, é interessante a citação da palavra revelação. Paulo quer deixar claro para o seu público leitor que ele chega à compreensão desse mistério de Deus que estava oculto por meio da revelação. Em outras palavras, Paulo não chega a esse ensino surpreendente, a união de judeus e gentios numa única família, por causa de dedução intelectual. Não, ele consegue entender essa matéria porque Deus mesmo foi a Paulo, Deus mesmo se revelou a Paulo, Deus mesmo, por assim dizer, derramou luz para que Paulo compreendesse à luz do Antigo Testamento o plano de Deus que estava oculto e agora é dado aos gentios, é distribuído pela graça aos gentios. Então a palavra revelação deve ser grifada. A ideia aqui é que não é Paulo construindo a escada para Deus a partir de estudo, inteligência e tendo um insight a respeito do plano oculto de Deus. Não, o que estava oculto em Deus é dado, é Deus descendo a Paulo, Deus dando luz para Paulo, Deus abrindo a cortina para que Paulo tenha a percepção do que antes estava oculto e agora é revelado. A palavra mistério é importante aqui, porque no Novo Testamento grego ela tem uma conotação diferente da que nós temos, por exemplo, em língua portuguesa. Em português, mistério é algo inexplicável, algo secreto, oculto, enigmático. Talvez a gente nem descubra o que de fato significa esse mistério. No Novo Testamento grego, para Paulo, mistério então é algo que estava oculto, mas agora foi dado pelo próprio Deus, foi revelado pelo próprio Deus. Em outras palavras, havia um abismo, havia uma escuridão, e Deus atravessou esse abismo, Deus iluminou a escuridão e revelou algo ao apóstolo, e o apóstolo agora está espalhando a revelação desse mistério que era oculto e agora é revelado. John Stott, comentando a ideia de mistério nessa passagem, diz o seguinte: no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Aqui é bem bonito esse ponto aqui, porque a gente lembra então que num aspecto não há uma verdade esotérica ainda, oculta apenas para uma elite ou para iniciados, que vai ser ainda dada à igreja. Todos os mistérios já foram revelados, e foram revelados na Sagrada Escritura. E o grande mistério que é revelado na Sagrada Escritura, isto é, aquela grande verdade que estava oculta em Deus e agora por Deus é dada, é revelada a nós pelo apóstolo Paulo, é que Deus, desde os primórdios, tinha o plano não só de fazer aliança e promessa com o povo judeu, mas de a partir do povo judeu incluir nessa nação santa escolhida os gentios que creem e que chegam à fé em Cristo. Então, Paulo começa falando aqui desse mistério, que é o fato de que Deus intentou, desde os primórdios, unir numa família judeus e gentios. Ele também diz aqui que ele, no verso 3, ainda que ele escreveu há pouco, resumidamente. E aqui a gente vê uma menção, por exemplo, a Efésios capítulo 1, verso 10, quando Paulo diz que o mistério revelado de Deus era que, segundo o propósito de Deus, que Deus mesmo apresentou em Cristo, fazer convergir nele, na dispensação ou na administração na plenitude dos tempos, todas as coisas. Então Paulo já havia tratado brevemente em Efésios capítulo 1 do que é o mistério. A ideia é que vai haver um tempo em que em Cristo todas as coisas no céu e na terra serão atraídas. A ideia aqui é que haverá um tempo que até mesmo a criação será atraída a Cristo. Mas nós podemos agora ter fé de que toda a criação será atraída a Cristo, porque agora, no tempo presente, Deus é gracioso com os gentios
e faz com que os gentios, que antes estavam em seus pecados, agora, por meio da fé, como a gente aprende na sequência, Efésios 2, 8 e 9, esses gentios sejam incluídos no povo de Deus. Isto é, judeus e gentios já estão convergindo em Cristo. Isso é sinal de que na plenitude dos tempos, a própria criação também convergirá em Cristo Jesus, Cristo sendo o centro do plano de Deus, o centro de todo o universo. Com isso, e Paulo continua desenvolvendo o que vem a ser um mistério que ele tratou antes, né, que ele escreveu há pouco. Com isso, agora os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora, judeus e gentios são um santuário dedicado ao Senhor, edificados junto com os judeus, para serem morada de Deus no Espírito, como Paulo disse anteriormente, Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Em outras palavras, Deus, por meio de Cristo, fez com que todos, judeus e gentios crentes, sejam unidos num único corpo. E agora, esses são chamados de irmãos em Cristo. Esse é o grande mistério revelado por meio do apóstolo e revelado antes, né, os santos apóstolos e profetas, mas por meio deles que chega a nós. Toda barreira étnica é destruída, toda barreira cultural é destruída. De dois povos, Deus faz um, como a gente viu domingo passado. O muro da separação, que separava judeus e gentios, é demolido e agora ambos são um. Paulo vai dizer aqui, ainda no verso 5, que esse mistério de Deus foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. É interessante notar no Antigo Testamento que Deus já vai trabalhando por meio dos profetas para incluir alguns gentios no povo santo da aliança. A gente pensa em Raabe, pensa em Ruth, pensa no que Deus fez por meio de Jonas, o profeta relutante em Nínive. Quer dizer, já no Antigo Testamento, já esse caráter, essa missão dada ao povo de Israel e depois Judá de trazer os gentios para si, trazê-los a cultuar o Deus da aliança numa terra, numa cidade e um local santo que era o templo, cobertos por meio do sacrifício autorizado por Deus, feito ali pelos sacerdotes. Agora, esse segredo que era oculto ao grande povo, mas já era dado aos santos profetas, e agora é transmitido a nós pelos santos apóstolos. Ponto importante aqui é notar que essa expressão junta, né, santos apóstolos ou apóstolos e profetas, é citada em Efésios 2, depois Efésios 3, 5, a passagem que nós temos em mãos, Efésios 4, 11. A ideia aqui é que o fundamento da igreja é a mensagem que chega a nós pelos apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas são a fonte da revelação de Deus dada a nós, e os apóstolos e profetas foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. A base da igreja cristã, a igreja cristã verdadeira, é solidificada sobre a mensagem profética e apostólica contida ou dada no Antigo e no Novo Testamento. Isso é um ponto importante que a gente vai desenvolver mais quando tratarmos da passagem de Efésios 4, capítulo 4. Mas o fato é que esse mistério era oculto em Deus e agora foi revelado. Foi revelado por meio de homens escolhidos, profetas e apóstolos. Essa revelação do mistério oculto de Deus é autorizada, é dada autoritativamente por meio de profetas e apóstolos. E o mistério oculto que agora é revelado é que Deus, por meio de Cristo, faz com que todos os crentes, judeus e gentios, sejam um único corpo, uma única comunidade. No verso 6, Paulo usa três expressões importantes aqui. Ele diz que agora esses judeus, ou esses gentios incluídos com os judeus nessa única família, são coerdeiros, são membros do mesmo corpo e são coparticipantes. Três palavrinhas muito preciosas. A ideia aqui é que o mistério de Cristo é a união completa de judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Isso é muito bonito. O que Paulo quer mostrar para o seu público leitor aqui, na Ásia Menor, nessa cidade importantíssima do Império, que é a cidade de Éfeso, é que Deus, desde os primórdios, desde antes da fundação do mundo, intentou unir judeus, povo escolhido, povo da aliança e da promessa, com gentios,
e tornar os gentios, que eram estranhos à aliança e à promessa, co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes, ambos conectados com Cristo. E porque ambos, judeus e gentios crentes, estão conectados com Cristo, ambos agora estão unidos com Cristo. E como nós já consideramos semana passada, são uma família, são um edifício, são um santuário e são uma morada de Deus. Isso se dá, como Paulo fala aí no verso 6, por meio do Evangelho. Isto é, esse mistério chega a nós por meio da boa nova, a boa notícia de que Deus em Cristo Jesus perdoa os pecados daquele que crê no Salvador, que crê no Messias. Por meio do Evangelho, nós nos unimos a Cristo e nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro. Não sei se você consegue alcançar a beleza aqui. Todo homem, toda mulher, em todo canto, em todo lugar, em todo tempo, que crê em Jesus, é um só povo, uma só família, um só edifício, um só santuário, uma só morada, a morada de Deus no Espírito. Com isso, em Jesus, todo preconceito étnico deve ser desfeito. A igreja é de todos, judeus e gentios, ou é para todos, judeus e gentios. A igreja abarca e congrega homens e mulheres de toda etnia, como João vai dizer, de toda raça, tribo, língua e nação. Todo preconceito étnico deve ser desfeito na igreja. Uma das marcas de que há uma comunidade que adora Jesus é que homens e mulheres de toda etnia, também de toda classe social, estão ali reunidos, cultuando o mesmo Jesus, sendo de fato família de Deus, sendo edifício bem ajustado, um santuário dedicado ao Senhor e uma morada de Deus no Espírito. Pegando o gancho aqui desse último verso, Efésios 2, 22, nessa comunidade multiétnica que engloba homens e mulheres de toda classe social, é que o Espírito de Deus habita, é que o próprio Deus habita, é onde Jesus é louvado e adorado. Consequentemente, toda inimizade étnica deve ser destruída. Toda barreira que separava os povos, judeus e gentios, e mesmo dos gentios entre si, é quebrada e derrubada, porque todos estes, judeus e gentios, ao crerem em Jesus, se tornam um. Eles estão agora unidos em Cristo, acoplados a Cristo. Então, o que Paulo mostra é que agora foi revelado que Deus não apenas manteve sua promessa e aliança à nação judaica. A gente volta um pouco a nossa Bíblia aí, Efésios capítulo 2, versos 12, a gente vê isso. Naquele tempo, vocês gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Aí Paulo continua, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Em outras palavras, o que está sendo revelado aqui não é que Deus substituiu o povo de Israel no seu plano e propósito. Não, desde o começo havia um Israel dentro do Israel. Havia o Israel nacional, mas nem todo aquele que participava do Israel nacional era parte do Israel espiritual. Esse Israel espiritual permanece. A aliança e a promessa de Deus com o Israel espiritual, os crentes judeus, permanece. A aliança é inquebrantável. A aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento permanece no Novo Testamento. O que é surpreendente é que Deus, ao se manter fiel a essa aliança e promessa à nação judaica, ao Israel espiritual, ao Israel dentro de Israel, ele agora une a esse Israel espiritual todo gentio crente. Esse gentio crente agora passa a fazer parte desse povo escolhido de Deus, passa agora a, por meio de Cristo, usufruir dos privilégios da aliança e da promessa que Deus havia estendido aos judeus lá atrás. Em outras palavras, o que Paulo começa a mostrar para a gente aqui é que as promessas e a aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento permanecem intactas. Mas não só isso. O que Deus fez numa escala invisível aos homens no Antigo Testamento, trazendo Raabe, Ruth e trazendo os ninivitas à fé no Deus eterno, agora ele faz uma escala impressionante. As promessas que Deus fez a Abraão estão de fato sendo cumpridas quando os gentios são unidos a essa família de Deus, a esse edifício bem ajustado, esse santuário dedicado ao Senhor, essa morada de Deus no Espírito. Isso é surpreendente. A ideia aqui é que todos nós
sem distinção ética, judeus e gentios crentes, somos a família de Deus e nossa união, nossa unidade é alcançada em Cristo, ou por meio de Cristo, ou por meio do Messias. Não as paródias humanas de Messias que nós temos na nossa história secular, mas do único Messias, Jesus. Por meio da aceitação desse Messias, por meio da fé nesse Messias, os judeus agora são contados como o Israel espiritual de Deus. Por meio da fé em Jesus como verdadeiro Messias, como único Messias, os gentios também estão unidos a essa família divina. Esse é o segredo de Deus que era oculto e agora está revelado. A família é estendida, as promessas são cumpridas, a aliança é mantida. Nós estamos sendo acoplados ao Israel espiritual. Isso é graça da parte de Deus o Pai. Isso lembra que ele permanece leal às suas promessas feitas ao seu Israel. A aliança permanece inquebrantável ao Israel de verdade, ao Israel espiritual. E Deus permanece fiel às alianças feitas ao Israel espiritual, trazendo os gentios a esse povo. Aqui cabe a frase de Agostinho de Hipona. Ele diz: compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isso? A cabeça e os membros? Cristo, a igreja. Em outra frase, Agostinho vai lembrar que a igreja unida a Cristo é o Cristo total. Que privilégio! Gentios e judeus agora estão em Cristo, desfrutam todas as bênçãos de Cristo e, sendo o corpo de Cristo, são Cristo. Estão unidas a Cristo e são o próprio Cristo. Cabeça os membros, Cristo a igreja, esse é o Cristo total. Que grande privilégio! As promessas do Antigo Testamento, tão gloriosas, a Israel agindo como o embaixador de Deus na terra, foram cumpridas e permanecem. A aliança e a promessa permanecem. Israel está sendo ampliado pela inclusão de gentios, que reconhecem que o Messias dado a Israel, Jesus, é o Messias único e verdadeiro, e agora, junto com Israel espiritual, os gentios podem louvar e adorar esse Cristo e celebrar e se rejubilar, como diz a citação lida, porque todos juntos são o Cristo total. O segundo ponto que Paulo destaca para a gente aqui, versos 7 até 13, é que a família de Deus deve fazer conhecido de todos o mistério de Deus. Então, o primeiro ponto que nós tratamos aí, né, o tema dessa meditação é o mistério de Deus revelado. O primeiro ponto que Paulo quer desenvolver é que a família de Deus é formada pela união de judeus e gentios. Esse é o mistério que era oculto em Deus e agora foi revelado por meio de Cristo. E o segundo ponto é que a família de Deus deve fazer conhecido de todos o mistério de Jesus. No verso 7, então, Paulo começa dizendo que ele foi constituído ministro desse mistério. A palavra ministro aí, no original, é diácono. É bem interessante isso. Paulo se vê aí como servidor ou administrador do mistério de Deus. Não há nenhuma arrogância por parte do apóstolo. Ele não é orgulhoso por ser aquele veículo da revelação dessa grande verdade, o mistério oculto e agora revelado. Antes ele se vê como o menor da casa de Deus. Ele destaca no verso 7 que ele é constituído esse diácono conforme o dom da graça de Deus a ele concedida. É bem bonito isso. Paulo é o que é porque ele recebeu tudo como um dom da graça. Em outras palavras, Paulo não fez nada. Tudo o que ele é por causa desse dom da graça. Dom da graça. A ideia aqui reforça, essas duas palavras reforçam o fato de que tudo que Paulo tem é dádiva. E é dádiva para quê? Para que ele seja um diácono do Evangelho, um servidor do Evangelho, um administrador do Evangelho, aquele que dispensa o Evangelho, que reparte o Evangelho segundo a força operante do seu poder. Em outras palavras, Paulo destaca aqui que se o Evangelho é invencível, é por causa dessa força que opera por meio do poder da graça de Deus. E como é surpreendente notar o Evangelho chegando até nós
na atualidade. O Evangelho começa na pequena província da Judéia, por meio do nosso Senhor Jesus. Ele é o Evangelho, é por causa do Pentecoste esse Evangelho vai ser disseminado em todo canto da terra, por causa desse poder operante de Deus, o Evangelho, e o segredo, o mistério oculto anteriormente chega a nós de forma conquistadora, de forma invencível. Nada, segundo Paulo, pode parar essa ação do Evangelho, porque o Evangelho chega a nós segundo a força operante do seu poder. Mas Paulo combina a sua percepção de si próprio, como um diácono, como um servidor, como um administrador dessa mensagem, se considerando o menor de todos os santos. Paulo se sentia indigno. É tocante como ele combina aqui a autoridade, nota que procede de Deus, não de si próprio, mas humildade. Paulo, ele recebeu a autoridade de ser o servo dos servos de Deus, de ser um servidor, um administrador para o povo de Deus, reconstituído, judeus e gentios pela fé unidos, pela fé em Cristo unidos, mas do outro lado ele se vê como o menor de todos os santos. Por que isso? Porque, como a gente aprende em 1 Coríntios 15, verso 9, Paulo perseguiu a igreja de Deus. A igreja de Deus, é importante enfatizar. Paulo respirava ódio contra a igreja de Deus. Quando ele é interceptado no caminho de Damasco, Cristo pergunta a Paulo por que Paulo persegue o próprio Jesus. Então, Paulo, ao considerar o seu passado, ele, de um lado, está pronto a falar da sua autoridade, mas ele, do outro lado, destaca a sua humildade. Ele perseguiu a igreja de Deus, por isso ele é o menor de todos os santos. Mas ainda assim, mesmo sendo o menor de todos os santos, ele recebeu, nota de novo, a graça de pregar aos gentios esse evangelho, de anunciar aos gentios essa boa nova. Para pregar esse evangelho aos gentios, Paulo precisa cumprir 3 etapas. Nota o uso das expressões aí. Primeiro ponto aí, ou o primeiro subtópico desse segundo ponto, que destaca que a família de Deus deve fazer conhecido de todos os mistérios de Deus, é que no verso 8, Paulo vai destacar que ele deve pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que expressão bonita! O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que vem a ser essas insondáveis riquezas de Cristo? Quando a gente olha para os capítulos que nós já consideramos nessa grande epístola, e tão bonita epístola, a gente pode ter um vislumbre do que são essas insondáveis riquezas de Cristo. Por exemplo, Paulo já tratou que nós temos acesso, nós, gentios e judeus, temos acesso ao Pai mediante a fé em Cristo e pelo Espírito. Paulo destaca que a reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós, judeus e gentios crentes, fomos entronizados vitoriosamente com Cristo nos lugares celestiais. Paulo também destaca que judeus e gentios participam da ressurreição da morte no pecado. Nós fomos revividos para que, recebendo o Espírito, a gente venha, judeus e gentios, ter fé em Jesus. Paulo destaca o fim das hostilidades entre judeus e gentios, das hostilidades étnicas e o começo da paz nessa família de Deus, nesse edifício de Deus, nessa morada e santuário de Deus. Paulo também destacou o ingresso dos gentios na família de Deus e a incorporação desses crentes gentios com os crentes judeus no santuário dedicado ao Senhor. Eu destaquei aqui 7 pontos, mas olha como essas riquezas de Cristo são insondáveis, ou em outra tradução, são imensas. O Evangelho de Cristo é como um mar. Quanto mais a gente se aprofunda, mais é difícil conhecer na sua totalidade esse grande mar. Aqui a gente tem que parar e cantar. A gente está, de fato, diante das insondáveis ou imensas riquezas de Cristo. Aqui a gente não tem como definir isso em palavras ou em uma estrutura racional. O que resta é louvar. E aqui a gente pode lembrar do famoso hino de Charles Wesley, 1000 línguas quisera ter. Wesley queria celebrar essas insondáveis riquezas de Cristo, essa graça imensa de Deus, nosso Salvador, vindo a nós. Mas ele vai entender que simplesmente falar de ter um idioma, ter uma língua,
o que seja, é insuficiente ter 10 línguas, ter 100 línguas. Charles Wesley tem que usar uma hipérbole aqui. E ele começa a celebrar essa graça falando de 1000 línguas quisera ter. O hino é pequeno e diz assim: 1000 línguas eu quisera ter, 1000 vozes para louvar, as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do seu dom. Gracioso Mestre, meu Senhor, ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras do teu ser. Jesus, contigo sem temor se acaba a nossa dor. Pro pecador és belo som, saúde, vida e paz. O meu pecado e todo mal teu sangue vem lavar, destrói as grades da prisão com tua santa mão. Quando ele fala, a sua voz a vida todos traz. O triste nele se compraz, e o pobre, humilde, crê. Os surdos ouvem afinal, e os mudos vêm cantar. Os coxos andam a saltar, e os cegos já te veem. E a glória a Deus, honra e louvor teus santos todos dão, e um canto novo entoarão, unindo terra e céu. Que hino lindo! Charles Wesley, entende que a nossa linguagem é pobre para expressar o que vem a ser a riqueza dessas insondáveis, da insondável graça de Cristo. Então ele tem que celebrar 1000 línguas quisera ter, para louvar as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do seu dom. Que a gente celebre a Deus ao pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, das imensas riquezas de Cristo oferecidas livremente pela graça a todo aquele que crê. Um segundo ponto aí que a gente pode destacar, que Paulo quer mostrar para nós aqui, que ele precisa cumprir na pregação do evangelho, é pregar aos gentios esse evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, e do outro lado agora manifestar, pregar e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Verso 9 aí, Paulo começa então a tratar da condição do homem a quem esse mistério de Deus está sendo revelado e que está nas trevas da ignorância do pecado. É interessante no verso 9 que Paulo diz, né, que esse mistério foi distribuído agora, né, manifestar a todos os gentios essa distribuição do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus. O Deus Criador manteve essa verdade oculta. Em outras palavras, homens e mulheres gentios tiveram ignorância no pecado, em trevas no pecado. Paulo, em 2 Coríntios 4:4, vai lembrar que o diabo cega os pecadores. Os gentios, então, antes de receber essa revelação, estavam cegos em seus entendimentos. Quando se evangeliza, então, a luz está sendo levada, a luz está iluminando as trevas, está expulsando as trevas. Quando essa mensagem da dispensação do mistério é oferecida às pessoas, elas estão sendo colocadas diante da luz da verdade de Deus, estão sendo colocadas diante do conhecimento desse mistério de Deus, que deseja que judeus e gentios sejam salvos por meio da fé em Cristo. E como Paulo também diz em 1 Timóteo 2:4, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo intenta aí que o evangelho seja pregado aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo intenta que aos gentios seja manifesta a dispensação, a distribuição desse mistério aos gentios que antes estavam em ignorância e trevas. E, finalmente, uma outra etapa dessa pregação do evangelho é que Paulo intenta tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Aqui, no verso 10, Paulo bagunça as imagens, né? Paulo agora parece pensar em termos de uma peça que era encenada num anfiteatro na Ásia Menor. E a cidade de Éfeso tinha um anfiteatro imenso, cabiam 20 a 25 mil pessoas naquele anfiteatro. Como Paulo retrata essa explosão, essa iluminação da multiforme sabedoria de Deus. A igreja é retratada como esse espetáculo que é desempenhado. Essa igreja que é constituída agora de judeus e gentios crentes, esse Israel de Deus, essa família de Deus, esse edifício bem ajustado, esse santuário dedicado ao Senhor, essa morada de Deus, agora é esse grande espetáculo. Esse espetáculo tem, cada crente é um ator nesse espetáculo. Cada crente judeu e gentil, ele desempenha um papel nesse espetáculo. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito,
ele escreveu, ele dirigiu e ele produziu esse espetáculo. E quem é a plateia que admira esse espetáculo espantada, quase que segurando o fôlego? São os principados e potestades das regiões celestiais. A ideia aqui é que os anjos são a plateia. Os anjos agora estão olhando ao lado do trono desse Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito. Eles estão olhando o que agora, na plenitude dos tempos, está acontecendo, como sinal da convergência de tudo no céu e na terra no último tempo. Agora, no tempo presente, judeus e gentios estão sendo unidos nessa família divina. E isso espanta os anjos, fascina os anjos, que admiram aquilo que Deus está fazendo aqui e agora. Em outras palavras, os anjos estão espantados com esse espetáculo de Deus formando de uma igreja multiétnica e multicultural, onde há unidade e diversidade, reconciliada com Deus por meio de Cristo e reconciliada entre si. Toda barreira étnica, toda barreira cultural, toda barreira social foi acabada agora em Cristo Jesus. Agora há um único povo, judeus e gentios crentes em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que revela essa multiforme sabedoria de Deus. O ponto aqui é surpreendente. Não há outro povo como a igreja. A igreja é uma comunidade internacional. Na verdade, a igreja é a única comunidade verdadeiramente internacional, verdadeiramente multiétnica e multicultural. Os Estados-nações são importantes, eles têm sua importância. Eles tentam, de alguma forma, mimetizar a igreja, mas não conseguem. Nem mesmo quando um Estado-nação toma o outro na guerra para unificar um território novo, ele consegue imitar a igreja. Ele não consegue sequer rivalizar com a igreja. E por isso que a igreja muitas vezes é perseguida pelos Estados-nação. Porque o Estado-nação despótico, tirano, vê a igreja, essa comunidade reconstituída pela graça de Deus, que é multiétnica, multicultural, onde há unidade e diversidade, como uma rival do Estado-nação autoritário ou totalitário. O Estado-nação autoritário e totalitário requer culto para si, requer, por meio do seu tacão, unir todas as etnias. Ele fala de confiança. Os judeus e gentios podem se aproximar de Deus com ousadia, sem medo, com livre acesso, mas com confiança, sabendo que judeus e gentios igualmente vão ser aceitos por Deus e não mais rejeitados, porque judeus e gentios estão concordes, adorando a Jesus como Cristo, como o único Messias. Lembra de como Paulo enfatiza Cristo Jesus e Cristo nessa passagem. O Messias é a pedra angular, ele é determinante para que homens e mulheres de toda etnia, independente do seu pano de fundo cultural e social, possam entrar nesse edifício, nesse santuário, nessa família. Eles têm que passar por Jesus, que é o único Messias. Eles têm que crer em Jesus como o único Messias. Mediante a fé. Você já crê em Jesus como seu Messias? Eu não estou perguntando se você crê em Jesus e em outros Messias humanos, políticos e etc. Você crê em Jesus como seu único Messias? Você confia em Cristo Jesus, nosso Senhor? Ou, colocando aqui, né? Você confia que Jesus é o Messias e o nosso Senhor, Senhor da nossa vida e de todo o cosmos? Você já pode se aproximar de Deus com ousadia, com confiança, tendo a esperança de ter acesso por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor? Por fim, Paulo fecha o ponto aqui, verso 13, pedindo que os irmãos de Éfeso não desanimem por ele estar preso. Ele não está preso pelo imperador, por mais que isso seja verdadeiro. Paulo está preso a Cristo, porque ele anuncia o mistério oculto e que agora é revelado. E, olhando dessa perspectiva, a prisão de Paulo é a oportunidade para ele sentar e escrever essa epístola maravilhosa. Logo, as aflições não devem abalar os crentes em Éfeso. As aflições que nós passamos no tempo presente não devem nos abalar. Antes, elas são, muitas vezes, ferramentas, oportunidades, melhor dizendo, para que a gente cumpra o nosso dever. Bonito como Paulo fala aqui. Eles não devem desanimar por causa das tribulações que ele sofre, em favor dos gentios, em Éfeso e mais além, que creem em Jesus como Messias, pois isso é motivo de honra para eles, também para nós. Então a gente não deve também ficar desanimado quando a gente é tribulado, porque muitas vezes Deus pode usar a nossa tribulação para abençoar outros, para honrar outros. 4 aplicações para nós encerrarmos
essa meditação. Primeira aplicação, o que a gente percebe nessa passagem, sobretudo quando a gente considera essa passagem junto com o que Paulo tratou em Efésios capítulo 2, verso 11 até o final, né, até o verso 22, é que Deus está agindo desde antes da fundação do mundo para criar a igreja, uma nova humanidade, uma família, um edifício bem ajustado, um santuário dedicado ao Senhor, a morada de Deus no Espírito. E Deus está agindo na história para fazer isso. Deus intervindo na história. Primeiro, pactuando com Abraão e renovando esse pacto com Isaac, Jacó, e depois com Moisés, e depois com Davi. Em cada pacto estendendo bênçãos à nação, ao povo de Israel, ao povo judeu, e por meio desse povo abençoando até os confins da terra, levando bênçãos aos gentios até os confins da terra. Então, a igreja é central na história. Não é a história que gira, não é a igreja que gira em torno da história, não é a igreja que é refém da história, mas a história secular gira em torno da igreja e Deus está agindo na história para que por meio da igreja ele crie essa nova família, essa grande família composta de judeus e gentios crentes, reconciliados em união com Jesus, o Messias, e reconciliados entre si. Isso é um grande conforto para a gente. Na medida que Deus vai ajuntando os gentios ao povo da promessa e da aliança, nós podemos perceber que a causa de Deus vai caminhando para um triunfo final. Isso já é sinal da grande reconciliação que haverá na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. E esse era o mistério de Deus, oculto do passado, mas agora revelado. Que a gente, primeiro ponto aqui da aplicação, a gente tem em mente que Deus está agindo na história por meio da igreja, que a história gira em torno dessa grande família, desse grande edifício que Deus está construindo na história. Né? Nós não estamos a reboque dos estados-nação, nós não estamos a reboque dos grandes impérios. Os impérios se levantam contra a igreja, tentam esmagar a igreja, o resultado é que a igreja cresce cada vez mais. Deus está agindo para criar a igreja, para unir judeus e gentios crentes e reconciliar judeus e gentios crentes consigo entre eles nessa igreja. Esse é o grande mistério de Deus, oculto no passado, mas agora revelado. A gente então celebra quando a gente estuda e tem contato com a igreja de Deus espalhada em todo o canto da terra. Essa igreja multiétnica, essa igreja que congrega homens e mulheres de toda a sociedade, de toda a classe social, homens e mulheres crentes em Jesus Cristo. A gente celebra porque essa igreja agora está espalhada por todo o canto do mundo. Deus foi fiel às promessas e alianças estabelecidas com o Israel espiritual no passado. E agora esses gentios em todo o canto da terra estão sendo incluídos nesse povo, esse povo crescendo cada vez mais e a história girando em torno dessa ação de Deus em ter um povo, uma família aqui na terra. Uma segunda aplicação, a igreja é parte integrante dessa boa nova. A boa nova é uma boa nova de nova vida, como a gente viu em Efésios capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, verso 1 até 10. Nós fomos revividos e chegamos à fé em Cristo, pela graça, para sermos novas criaturas, nova criação. Mas também somos incluídos numa nova sociedade. Nós precisamos da igreja, nós devemos buscar fazer parte de uma igreja, porque a igreja é parte integrante do Evangelho. E a união de judeus e gentios nessa nova sociedade prova que o Evangelho é verdadeiro. Irmãos e irmãs, pensa aqui. Na medida que Deus ele constitui por meio de Cristo esse único povo composto de judeus e gentios, isso prova que o Evangelho é verdadeiro, prova que o mistério oculto revelado agora é verdadeiro. Colocando de outra forma, quando nós temos uma igreja multiétnica e multicultural, uma comunidade que se une para adorar a Deus, multiétnica, multicultural, com diferentes faixas etárias ali reunidas, homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, para lembrar o apóstolo João, nós temos ali a prova da verdade do Evangelho. As cidades-nação no passado, os estados-nação dos séculos IX e século XX, eles tentam unificar seus territórios, eles tentam demonstrar força no seu território. São pálidas caricaturas do que Deus está fazendo na história por meio da igreja.
de baixo para cima, nós vemos a prova da veracidade do Evangelho, quando nós temos, domingo após domingo, homens se reunindo, homens e mulheres se reunindo, numa casa, debaixo de uma árvore, numa escola, num teatro como nossa igreja, em templos construídos com as ofertas e dízimos dos crentes, quando essas pessoas de background cultural e ético diferentes, sociais diferentes, se reúnem e cultuam juntos o mesmo Deus em Cristo Jesus, nós temos ali, como Paulo diz, a morada de Deus no Espírito. Nós temos ali uma prova da verdade do cristianismo. Então, não abandone a igreja. Una-se a uma igreja. Ser parte da igreja é parte integral do Evangelho. E uma igreja saudável, multiética, multicultural, com diferentes faixas etárias congregando juntas, é prova da veracidade dessa boa nova e do mistério oculto que agora é revelado. Terceira aplicação. A igreja, então, é central em nossas vidas. A gente tem que se tornar membros de uma igreja local. Nós precisamos buscar uma igreja que espelhe esses ensinos que Paulo elenca para nós aqui. A igreja que reflete esse evangelho, essa boa nova. Uma igreja onde esse mistério oculto agora revelado é desdobrada. Então, busca uma boa igreja. Procura a boa igreja, entre em diretórios de igrejas, a Editora Fiel tem um diretório de igreja, procura a boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja de fato do Evangelho. Infelizmente hoje dizer que a igreja evangélica não significa muita coisa, quando se barganha a mensagem cristã deixou de ser evangelho. Procura a igreja que anuncia o Evangelho, que prega o Evangelho, que a comunidade reflita de fato o Evangelho, uma comunidade multicultural, multiétnica, diferentes faixas etárias, levantando mãos santas, adorando a Deus. Então, a igreja, que é parte integrante do Evangelho, também é central em nossas vidas. A gente deve cooperar com a igreja, servir uma igreja, ajudar o outro nessa comunidade, como reflexo do Evangelho, da verdade do Evangelho. E por último, uma última aplicação, quando a gente pensa no verso 1 e no verso 13 desse capítulo, a gente vê que sofrimento e bênção estão interligados. Não tem como separar essas duas experiências humanas. Elas acabam se misturando, né? Sofrimento e bênção. Se Deus é louvado em nosso sofrimento, e nosso sofrimento é por causa do Evangelho, do mistério oculto revelado, isso traz honra para outros crentes. Então, se você sofre por amor ao Evangelho, permaneça firme, permaneça contente, permaneça alegre e operante, porque o seu sofrimento traz honra a outros crentes. Seu sofrimento traz edificação a outros crentes. Como Paulo diz em outra epístola, muitas vezes Deus vai fazer a gente sofrer para dividir bênçãos, a nossa experiência de cura no meio do sofrimento com outras pessoas. Então, tema o sofrimento. Se o sofrimento vier, lembra que Deus pode usar esse sofrimento como oportunidade de trazer honra, como Deus usou a prisão de Paulo para ele poder produzir essa epístola belíssima. E, por meio dessa epístola, levar o mistério oculto revelado, por meio do Evangelho, aos gentios, de tal forma que os gentios agora, se reunindo aos judeus crentes, o povo da aliança e da promessa que são inquebrantáveis, possam ser agora, de fato, família de Deus, possam ser edifício bem ajustado, o santuário dedicado ao Senhor e morada de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra do apóstolo, escrita tanto tempo atrás, mas que fala a nós com poder hoje. Ajuda-nos a receber com alegria essa verdade oculta, mas revelada pelos profetas e apóstolos, de que desde antes da fundação do mundo, por pura graça, o Senhor intentou usar os judeus crentes para, por meio deles, trazer bênção às nações, por meio deles, gentios crentes serem unidos nesse único edifício, nessa única família. Deus, isso é prova de que, na plenitude dos tempos, o Senhor vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra. Nós te adoramos pelo que o Senhor já está fazendo na tua igreja. Faz mais, Senhor, nós te imploramos. E ajuda-nos a, mesmo em meio ao sofrimento e privações, continuar anunciando com ousadia esse grande Evangelho de Deus em Cristo Jesus, o nosso único Salvador e Messias, por meio de quem somos unidos e reconciliados. Por meio dele nós oramos. Amém.